Vou iniciar uma leitura aqui do Evangelho, onde fala aqui do capítulo 21, não creais em todos os espíritos, que é bem, toca nesse ponto, nessa aula também, lá no finalzinho, né? Onde a doutora Cristina nos relata sobre espíritos que se denominam evoluídos, né? Em mesa mediúnica. Então, estamos ali no item 6. Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa é uma passagem de São João, na Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de abandonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desfere neles. Não peçais ao espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado ali explorar, em proveito próprio, os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, e sobre muitos mistérios levantar a ele o véu. Só os que preferem a obscuridade e a luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Você lê. Bom, vamos todos, então, unidos em pensamento. Vamos sentindo a vibração do ambiente em que formamos. E unidos agradecer aos espíritos superiores que estão nos ajudando nesse estudo, aos mentores da nossa casa, ao Dr. Fernandes, a doutora Cristina, ao Hospital Espiritual do Nordeste, que nos ajudam com esse trabalho de estudo, que consigamos assimilar todas as ideias, todos os pensamentos e ter uma noite com muita harmonia, com muito amor e abertos para mais ensinamentos na seara de Jesus. Graças a Deus. Assim. Então vamos lá, Silvandir. Hoje, na nossa aula de número 34, Mecanismos de Defesa Vibratória, Filtragens. Eu acho que a gente tem muito a aprender, principalmente com a sua experiência aí, não é? Como médium, porque tocou num aspecto muito delicado para todos nós, que é a família, né? É o ambiente familiar, é a experiência que a gente tem dentro da família, é a transferência fluídica que existe de um casal para o outro, não é? Contaminação cruzada. E eu acho que a sua experiência como médium também vai ser de muito interesse para todos nós que vamos estar aprendendo hoje com o Senhor. Eu botei algumas perguntas lá. Espero que a gente consiga contribuir também com mais algumas dúvidas. Não necessariamente eu vou só sobre as minhas perguntas, porque pode ser que tenha outras perguntas que vocês tenham que sejam similares. Eu adentrei um lado mediúnico aí nas minhas perguntas, mas por favor, postem as de vocês também, tá? Antes de mais nada, a gente esqueceu de dar bem-vinda a Sheila. Ela entrou e a gente estava já no meio de conversa, no bate-papo. E a Tati também, não foi?
Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, meninas. Então vamos lá. Ô, Seu Chico, Vandir, oi, por favor, Tati, por favor. nossa, é que eu tô com umas 8 perguntas. Eu vou postando? Algumas. Ah, é bom se você puder digitando, Tá. só porque a gente, pode ser que tenha alguma que seja parecida com a minha, né? Sim, sim. Mas vamos então, antes de mais nada, vamos então começar com a primeira, enquanto você vai digitando aí as suas, e a gente pode fazer um trocadilho, assim, vai uma minha, uma sua, ou de outras pessoas, tá? Vai lá deitar, vai. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu botei, seu Vandir, como é que a gente pode compreender e definir a mediunidade sensitiva, a fim de fazer um bom uso dela nos trabalhos dos hospitais? Porque existem muitas pessoas que vão relatar aí, né? Olha, eu sinto isso, olha, eu sinto arrepio, olha, eu sinto. Mas como é que a gente pode definir quando é verdade, quando é realmente a mediunidade ou quando é uma impressão que a pessoa, digamos, a pessoa seja impressionada com alguma coisa, né? E para a gente poder trabalhar aquela mediunidade, para a gente poder utilizar. Vamos começar primeiro pela categoria que a Terra se encontra, né? Mundo de expiação e prova. Em mundo de expiação e prova, você não vai encontrar trilhões e bilhões de fluidos positivos. Você vai encontrar uma variedade fluídica por causa dos pensamentos, né? Então, se fosse um mundo de regeneração, era muito mais fácil os médios sobreviver e os médios não caírem e errarem tão pouco. Mas como é expiação e prova, então essa natureza fluídica, ela é mista. Ela sendo mista, tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai estar mal. Então não é só a questão de você ser o médium, é a questão de você estar no mundo de expiação e prova. E talvez muito médio não tenha entendimento disso. Então, você cair no mundo de expiação e prova com a mediunidade sensitiva, o que vai equilibrar isso é a sua condição moral e a sua condição emocional, as duas. Porque a sensibilidade, também nós temos que colocar, sensibilidade não é percepção. Sensibilidade é sentir. Percepção é você perceber antes de sentir todos os sintomas. E nesse quadro, os médios eles têm que evoluir para a percepção. Se eles se manterem na sensibilidade, eles vão sofrer, tá entendendo? Eles vão sofrer porque na percepção, na sensibilidade, eu posso dizer assim, eu vou me acomodando com aquilo que eu estou sentindo, eu não vou combatendo. Deu um sinal de dor de cabeça, eu não vou fazer uma prece, eu vou esperar essa dor ir. Eu não posso fazer isso. Então, na sensibilidade, a gente percebe que muitos médios eles sofrem muito. Eles sofrem porque há sempre uma demora para que esses médios reajam. E eles teriam que reagir antes. Então, se ele não reagir antes, é muito complicado. Eu lembro que eu estava numa determinada empresa e quando eu entrei nessa empresa, eu senti que alguma coisa tinha de errado no ambiente. Eu saí imediatamente lá de dentro, não fiquei. Aí cheguei lá fora, fiz uma prece, pedi assistência do anjo de guarda para retornar para dentro da empresa. Então, isso é a percepção, não é a sensibilidade. Então, quando a gente retorna, já retornamos preparados para o que vem, tá entendendo? Porque ali dentro da empresa, infelizmente, tem um HE. E esse HE, quando vê um médio, ele se incomoda, porque aquele médio está absorvendo toda a substância fluídica que ele quer destruir alguém ali, ou coletivo, ninguém sabe. Mas se você ficar ali e esperar que ele lhe envolva fluidicamente, você não escapa da influência. Então, a percepção é uma coisa, né? Ou melhor, a sensibilidade é uma coisa. A percepção é outra. A percepção você tem que ser muito rápido. A sensibilidade você para sentir a dor de cabeça, a dor no fígado, a diarreia, mas aí você já está envolvido, né? Isso é verdade. E é interessante que você demora para ter esse conhecimento, né? A gente, pelo menos como médios, a gente ter essa percepção,
Eu acredito que somente com estudo mesmo dentro do assunto é que você consegue desenvolver, porque senão você fica só naquela acessibilidade. Eu digo isso porque ainda quando eu fazia o curso do hospital, eu me vi numa situação em que eu tinha duas colegas de trabalho me questionando, estavam me tirando uma dúvida. Olha, fiz uma consulta com um médico da Alemanha e esse médico disse que mandou um espírito para fazer a avaliação fluídica da gente e esse médico cobrava, né? E eu fui dar uma explicação para ela a respeito disso, né? Eu disse, olha, se esse médico cobra, o espírito que está próximo dele não é um espírito bom. Entendeu? É um espírito que aí não é um espírito evoluído e tudo mais. Eu fui fazer essa explicação. Quando eu estava explicando, eu senti a presença desse espírito lá da Alemanha, né? E eu senti a presença perto das meninas. E eu falei, olha, inclusive eu estou sentindo mas até você saber como lidar com essa situação, não é? Porque na época eu não sabia como lidar. Eu já fazia o curso, só agora com essa, digamos assim, fazendo essa segunda aula com o senhor, é que eu estou conseguindo, entendeu? Captar esses ensinos para poder utilizar. Graças a Deus, todo mundo aí está presenciando para poder aprender de primeira mão, não de segunda. Posso fazer um parênteses aí? O Chico sabe, eu falei com o seu Vandir também, né, que umas semanas atrás eu estava sentindo umas coisas que parecia ter, né, algum espírito, né? Mas é duro, né, assim, pra gente, pelo menos para mim, que estou começando agora, né, como você saber, né, que pode ser alguma coisa realmente, ou, ou não sei, pode ser imaginação da sua cabeça, né? A gente fica meio que. Eu custei a perceber assim, nossa, mas será que pode ser alguma coisa do tipo? Foi quando, assim, eu fiquei. Eu tava assim, quase caindo, assim, sabe? Porque eu tava tão. Eu tinha me esgotado tanto a bateria, assim, que eu sentei assim na cama, chamei meu marido e falei: olha, não sei o que que tá acontecendo, mas acho que tem alguma coisa aqui que tá pesando aqui, eu tô, né? E, daí, a hora que eu notei isso, que eu comecei a fazer as orações, assim, passou uns dias, eu me senti melhor e não senti mais as coisas que eu... Não sei se é um choque, um arrepio, um negócio diferente, assim, nas costas que eu nunca tinha sentido, né? Então, é você perceber, né, que pode ser alguma coisa, né? A questão da percepção, a gente considera que é um quadro mais de evolução, porque você sai da sensibilidade para a percepção. Então, é um quadro de evolução mediúnica, onde os médios eles não podem estacionar de jeito nenhum, entendeu? Então, se estacionar é muito complicado. E tem entidades que ele sabe que você tem percepção. Então, ele quer agir mais rápido do que você, né? Mas mediunidade é mediunidade. Deus sabe o que é que faz. E eles não conseguem fazer isso. Porque a gente consegue detectar antes pela leitura do pensamento, pelo choque energético que a gente vai receber. E ali a gente já procura se defender, entendeu? Por isso que é muito importante sair da sensibilidade para a percepção. Sim. Obrigada. A gente tem uma pergunta ali da Tati, que acho que também se liga com essa, né, Tati? Tati, está em mute. Ainda está em mute. Aí. Tá. Qual que... A primeira? A primeira pergunta, né, que é Sim. falar da radiação, que também liga Então. com o que a Sandra estava dizendo. Então, quando fala que a pessoa está irradiando, né, a cor amarela e o outro recepciona,
é porque a pessoa que recepciona, é porque o campo dela está contaminado, ele contamina independente da vibração dela, assim, essa Isso contaminação... aí é filtragem, tá? É filtragem. É a filtragem, é? Uhum. É chamada filtragem. Não, a filtragem é um tratamento que a gente faz, porque, vamos dizer, aqui tem um paciente, e esse paciente aqui, ele está muito debilitado. Aí Sim. nós colocamos uma cadeira e colocamos um médio junto. Esse médio que está junto dele é um sensitivo. Então, o sensitivo vai filtrar essas energias contaminantes. Enquanto o sensitivo está filtrando, o passista está limpando o sensitivo, através do dispersivo circular. Por quê? A gente não quer uma ação direta no paciente, porque às vezes ele pode estar com acoplamento. E se ele tiver com acoplamento, uma ação direta, ele desmaia. E na filtragem, a gente vai fazendo isso lentamente. Então, seria uma das formas da gente identificar que esse paciente ele precisa de uma filtragem lenta, não de um passe rápido. Aí, sendo assim, terminou essa filtragem, nós vamos fazer agora a aplicação em todos os plexos do paciente. Então, a gente vai repondo isso. Então, significa que ele vai se recuperar. Quando a gente fala que ele tem essa formação amarela, esse fluido aí é infectado, né? Ele está infectado. Mas isso não vai infectar o médico que está ao lado. Por isso que a gente usa da filtragem. A outra questão é quando a gente não consegue identificar o espírito. Ele está vindo de onde? Porque a gente não está sentindo irradiação no paciente. Porque ele anulou a irradiação do paciente. Então, a gente coloca o paciente e coloca o médio perto dele. Aí, esse médio vai servir aí como uma antena. Aí, esse médio vai identificar onde está esse espírito e trazer, entendeu? A gente, depois que ele vem, a gente tira o paciente da sala para ele não escutar a comunicação, porque às vezes é muito impactante a comunicação, né? As acusações, e não vai melhorar ele. Então, esse médio vai servir como antena. Aí, esse médio consegue trazer. Aí, quando consegue, a gente doutrina aqui. Então, a filtragem seria para identificação e para melhora do paciente. Certo. Essa filtragem seria basicamente como o algodão realiza também, seu Vandir? Mas o algodão, ele não serviria aí como uma antena, né? A gente quer um aparelho mediúnico, que é um médio. Então, esse aparelho mediúnico, ele vai filtrar muito mais do que o algodão, porque ele vai estar ali presente e a gente vai identificar se existe ou não a ação de espírito, porque existem alguns espíritos que ele não deixa rastro nenhum. E às vezes complica, né? O paciente está passando mal e a gente não consegue identificar. Ele não tem radiação, ele não tem nada. Então, chama um sensitivo. Então, nesse caso, o sensitivo vai ser muito útil, porque ele é um verdadeiro imã fluido. E quando você coloca o sensitivo perto dele, esse espírito ele pode estar onde for. Ele sente que alguma coisa deu errado na técnica que ele usou. Ele é atraído por sensitivo e doutrinado. Sim. Tudo bem. Desculpa, Tati, eu acho que eu te cortei, né? Não, eu acho que o seu Vandir já respondeu a minha pergunta 3, porque no estudo fala que na filtragem não faz a filtragem de uma pessoa alcoólatra, mas uma pessoa alcoólatra, ela tem um campo magnético amarelado, não é esse caso, seu Vandir? Caso da pessoa alcoólatra, o campo magnético dele é avermelhado. Ah, É avermelhado. vermelha. Ah, tá. É avermelhado. Então, é por isso que a gente evita aplicar passe em quem chega alcoolizado, porque é muito perigoso. Então, aquela pessoa, ela tem fluidos degenerativos que o médium pode absorver. A gente sempre orienta aqui, ó, pessoal, chegou alcoolizado, faz só a simbologia do passe, não vai inventar de aplicar fluido na criatura dessa, não. Porque a transfusão fluídica é dessa forma. Passista e paciente, ela faz isso. Uhum. Se você pega um paciente alcoolizado, essa substância vai ficar em você. Por um determinado tempo, você vai ter problema, azia, mal-estar, dor de cabeça, pode ter reação de diarreia no mesmo instante. Aí, por isso que a gente aqui evita, orienta os pacientes que não bebam, porque se beber vai complicar o tratamento, já é para proteger o trabalhador.
E então aqui, seu Vandir, só completando a questão, então no dia que a pessoa está alcoolizada, ela não recebe ajuda. É melhor assistir só a palestra e ir embora, Sim, porque é tá muito bom. perigoso. Se Sim. você aplicar uma radioatividade, né, que é aquela seringazinha, se aplicar numa pessoa alcoólatra, ele pode ter uma reação na hora. É uma medicação muito forte, porque ela é muito positiva para a ação negativa que ele está. Então, o setor de orientação pós-consulta orienta todo mundo desse jeito. Olha, é o seguinte, vai fazer o tratamento, mas álcool nem pensar, viu? Porque isso vai lhe prejudicar. Porque tem paciente que toma ectoplasma aqui e passa mal. E ele bebeu. Ele não aguenta, né? É uma medicação muito forte. E depois ele pode falar que é o tratamento. Por isso que o setor de orientação já diz para ele todo o sistema de tratamento nosso como funciona. Sim. Esse é um dos trabalhos que a gente vai distribuir, obviamente, para um de vocês, para realizar, né? Para poder ter toda a orientação, tanto ter aquela forma de você orientar antes e depois, né? Sim. Vamos seguir, então. Acho que a Cíntia, antes que ela vá embora para o trabalho, tem uma pergunta ali, né? Pode ser que entre também nesse mesmo tópico. Cíntia? Posso fazer? Oi, Por favor. pode. Ai, peraí. Seu Vandir, bom dia. Muitas vezes, assim, de vez em quando eu tento me aproximar de alguém, é como se a minha energia repelisse a energia dessa pessoa, eu não consigo me aproximar dela. Eu não consigo nem conversar, eu tenho que me afastar e voltar uma outra hora, porque eu não sei o que acontece. Você poderia me explicar? Certo, aí nós temos o que nós chamamos de sensibilidade. Aquela pessoa tem fluidos altamente complexos, né? E às vezes não é fiel a você, né? Então, por isso que essa reação fluídica, ela é de rejeição imediata. É uma forma de mecanismo de defesa, né? Porque já que aquela pessoa ela não está sendo leal, a proximidade desse médio pode complicar ele. Então, entenda, isso não é um sistema de aviso do anjo de guarda. Isso é um sistema que nós temos no próprio campo magnético de aceitação ou rejeição. Aí, no teu caso, aí, há essa rejeição. Você não aceita, mas também, às vezes, desconhece, né? Poxa, se nem conversei com essa pessoa ainda, mas lá na frente você vai entender quem é essa pessoa e por que aconteceu isso, né? Entendi, seu Vandir. Muito obrigada. Seu Vandir, entrou uma questão ali, ainda naquele ponto do álcool que a Tati tinha falado, onde a Lilian fez uma colocação. Lilian, você quer levantar aí essa sua dúvida? Como que a gente pode se proteger ou fazer uma filtragem quando a gente mora com um alcoólatra? Quando é o nosso marido ou esposo, né? É a pergunta que me fazem quase em todos os hospitais, as médicas que têm marido que bebe, entendendo? Nós não vamos ter uma defesa de 50%, de 100%, mas de 50%. A utilização do algodão aqui para proteger o timo é fundamental, porque a penetrabilidade de fluido alcoólico no timo pode travar. E quando você trava, é como se você tivesse com um espinho aqui, ó, nessa região aqui. Então, chegou alcoolizado, coloca lá o algodão, que ele vai filtrando lentamente, entendeu? Ou então coloca o eletrodo, mas você não está protegido a 100%. Porque existe outro problema que não está com seu marido. É as entidades que ele traz para dentro de casa. E essas entidades, pode ser 3 ou 4 entidades, que vêm no campo magnético dele. Porque esses espíritos, eles agem da seguinte forma. Enquanto houver ali substância alcoólica, ele está vampirizando a pessoa bêbada. Então, isso pode demorar até 24 horas, uma entidade como essa ali no campo magnético. E como é que fica esse lado, né? As crianças têm uma reação de vômito, tem reação de queimadura na pele, entendeu? Às vezes o timo fecha, essa criança não consegue dormir e começa a ter choque. E às vezes quando o timo fecha, ele tem refluxo, ele bota para fora toda a comida que ele comeu. Então,
é uma reação devastadora, entendeu? O ectoplasma, ele não causa tanto danos, não, mas o fluido alcoólico, ele é muito perigoso dentro de casa. Obrigado, seu Vandir. Para completar a Obrigada. pergunta dela, eu tive uma experiência aqui de uma pessoa que colecionava bebida, né? Ela colecionava bebida, ela não bebia, a estante era cheia de bebida. E, de repente, ela começou a passar mal. E ela não entendeu. Mas por que eu estou passando mal direto? Aí foi fazer uma consulta. Aí a médica disse, olha, eu vou fazer essa evocação para ver o que é que se passa. A senhora não deve e tudo mais. Mas tem bebida dentro de casa? Não, eu coleciono bebida. Ah, a senhora coleciona bebida. E quando a gente entrou na sala, no desdobramento, tinha uma entidade lá que estava com sede de beber e não tinha instrumento. Imagina. E foi perturbar a dona da casa para induzi-la a beber. E a dona da casa não quis beber, mas também ela não conseguia dormir, porque ele não deixava. Então a médica disse, olha, o resultado que eu tenho é que existe bebida e existe entidade no ambiente com desejo de beber. Então, ela disse, doutor, o que é que eu faço para tirar aqueles irmãos dali de dentro? Desfaça das bebidas. E ela jogou as bebidas tudo fora, né? Jogou tudo na pia mesmo. Ela disse, doutora, eu consegui dormir agora. Então, os espíritos são atraídos também pelo objeto que está ali e pelo aroma, entendeu? Então, ele ficava, né, com o desejo de beber, mas não tinha instrumento. Mas ele sentiu o aroma da bebida e permanecia no ambiente. Depois que ela jogou tudo fora, ela conseguiu sair do processo de perseguição. Deus do Porque a céu. gente, vamos fazer um comparativo. Imagine você pegar uma pessoa alcoólatra e pegar um litro de rum e ficar na frente dela. Olha, fulano, olha, não vou te dar não, não vou te dar não. Então, essa pessoa diz, você não vai me dar não, mas eu estou com desejo. Então, ele joga a ação em cima da pessoa. Era justamente as entidades que estavam nesse apartamento. Pois é. Muito obrigado, seu Andy, pela exemplificação aí. Serve de exemplo para todo mundo aí, quem ainda tem bebida em casa, viu? A primeira coisa que eu fiz antes de começar esse trabalho foi tira tudo. Outra coisa, seu Andy, acho que a doutora Cristina, ela explicou ali, no ponto da palestra, a respeito do relacionamento do casal, quando o casal está em discórdia, está discutindo, está brigando. E eu queria poder entender ou saber como é que o senhor, como pessoa, como médium, que começou esse trabalho, né, se viu nas situações do dia a dia, quando a gente vê, por exemplo, filho crescendo, o filho está brigando, a esposa briga com o filho, como é que o senhor não permitiu ou não deixou que aquilo ali lhe afetasse o trabalho que o senhor estava realizando como médium? Não é? Ou para não quebrar a sua vibração. Porque dentro de nossas casas sempre tem uma discórdia de alguma forma durante a semana que às vezes foge do nosso controle. Às vezes é uma ação de uma pessoa, não é? Às vezes é uma situação que o filho fez e a esposa briga e briga depois com o marido briga com a esposa do lado e por aí vai. Como é que o senhor fez para poder superar essa dificuldade nessa fase? Né? Que eu acho que esse seu exemplo vai ensinar a gente também. E essa é a pergunta, basicamente. Pessoal, se eu fosse fazer do meu jeito, eu acho que dava tudo errado. Eu fiz do jeito que eu acredito que a doutora Patrícia me orientou muito na formação dos meus filhos. Depois a doutora Cristina também. Porque eu acho que no momento de uma tempestade exige uma coisa, que é paciência. Entendeu? É paciência para você depois esperar a tempestade, para depois você resolver. Porque eu achava, assim, como todo mundo acha, né? Que no meio da tempestade tinha que impor, tinha que falar as verdades e os espíritos falavam assim, olha, isso vai dar tudo errado, isso é o momento de emoção. A gente quer o momento da razão. Emoção não educa ninguém. Pelo contrário, pode deixar trauma, que você vai dizer coisas que depois você vai se arrepender. Então, eu sempre tive essa calma de analisar a melhor parte de um espírito que veio designado como meu filho ou minha filha. A melhor parte tem. A melhor parte
eu vou ter que explorar aquela melhor parte. Eu não posso levar isso pelo lado da emoção e esquecer que ali existem qualidades também. E no meio da discussão, Francisco, às vezes a gente esquece disso. Está entendendo? A coisa acontece muito rápido, as palavras saem muitas vezes distorcidas. E como aquela pessoa vai entender isso? Está entendendo? Então, graças a Deus, eu tenho esse diálogo tanto com Maria Cláudia como com o Wander. E hoje o Wander é um trabalhador que quer viajar para todo canto, representando os hospitais. Mas existiu momentos críticos que eu não podia perder a fé. Está entendendo? Eu tinha que ter a paciência de entender o momento crítico para poder resolver. Porque se você entra no emocional também do espírito, você vai fazer pior do que ele. Você vai jogar tudo que você construiu nele, a faculdade que você está pagando e não está vendo resultado, entendeu? Então, isso não dá certo. Ali a gente se planejou para mostrar as qualidades. Já são espíritos, esse processo reencarnatório, são espíritos que têm uma baixa estima lá embaixo. A gente sabe disso. Eles são inteligentes, mas não se acham inteligentes. Eles são bonitos, não se acham bonitos. Olha, é um problema sério. Então, a gente tinha que ver tudo isso deles, mostrar ele. E isso partindo de um pai e partindo de uma mãe, essas qualidades que a gente vê, e isso é muito importante para a evolução do espírito. Mas, às vezes, a gente bate, e depois de bater, a tempestade passou. Meu filho, desculpa, é tarde demais. Você desconstruiu tudo nele, está entendendo? Não tem como ele viver como antes, porque você é pai, você é mãe, não tem como. Ele não vai você. E é uma das coisas. Você tem que passar a confiança da qualidade que você está vendo neles. Então, eu devo muito à doutora Patrícia, eu devo muito à dona Maria Cláudia, eu devo muito a todos eles, porque, graças a Deus, a gente foi conduzindo, e deu certo. Agora, exige, dona Maria Cláudia diz o seguinte, educação exige tempo e paciência. Ela diz isso. Você não vai obter resultado dentro de um ano, não. Exige tempo e paciência, né? Porque, primeiro, eles são muito, assim, desconfiados de si mesmos. Eles dizem que confia em papai e mamãe, não confia. Ele confia no amigo. Confia no amigo, né? Quando o papai e mamãe querem saber de alguma coisa, eles dizem logo, olha, eu estou bem, mas não está. Então, a gente vai se aproximando e fazendo o papel de amigo, para depois fazer o papel do pai, tá entendendo? Mas na minha cabeça, eu achava que eu tinha que fazer o papel de pai e deu tudo errado. E aí tem que ser mais amigo do que pai e a gente conseguiu muita coisa. Então, por isso que eu acho que no momento crítico de vocês, com o filho, use o silêncio para depois usar a razão, senão a gente se complica. Olha aí, fechou com chave de ouro essa explicação. Aí eu descobri na palestra de hoje que o seu Vandir tem a filhinha que chama Maria Cláudia, né? A doutora Cristina fala. Maria Cláudia. E que ela já é uma trabalhadora aí do hospital, não é não? Maria Cláudia tem 13 anos. O Wander tem 20 anos, né? Mas durante esses 26 anos, deu para você educar, trabalhar, viver bem. E uma das coisas fundamentais de um pai e de uma mãe é o equilíbrio emocional dentro de casa. Entendeu? Isso aí, se vocês construir, vocês nunca vão ter problema com o filho. Porque eles vão ver que você é uma pessoa equilibrada e que você consegue resolver qualquer problema de uma forma mais equilibrada com ele. Então, você não vai ter problema. Agora, se houver um desequilíbrio emocional, eles não vão tomar você como referência nunca. E nunca vai confessar nada a você. Porque eles vão entender que você vai reagir pela emoção, não é pela razão. Então, o perigo dentro de pai e mãe dentro do lar é justamente a reação emocional agressiva. Em palavra, em gesto, isso é muito complicado. Porque você não vai conseguir a confiança deles. Aí o que acontece muitas vezes, que eu vejo aqui, já partindo para a doutora Cristina, a doutora Cristina gosta muito de ouvir o jovem, né? Ela deixa ela à vontade para ouvir. E tem muito jovem que vê o equilíbrio emocional dela e diz assim, a senhora é muito diferente da minha mãe. Aí a médica diz, por quê?
a minha mãe só faz gritar, a senhora vai ouvir. Meu Deus, conquistou, né? Verdade. E tem uma pergunta sua, Tati, que é referente a isso, né? Então, Quer fazer? quero. Sobre a contaminação no lar, tem pessoas que não aceitam mudar de atitude, né? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação do outro? Vê só, Tati, eu vejo o seguinte, as pessoas têm que procurar o espiritismo, a gente não pode implantar o espiritismo dentro da cabeça das pessoas, entendeu? Então, voltando mais uma vez a meus filhos, eles nasceram espírita, mas o que acontece? Ele tinha que ver meu exemplo como espírita, para que eles pudessem chegar na doutrina espírita, né? O exemplo emocional, o exemplo de compromisso, o exemplo de renúncia, isso tudo. Então, às vezes a gente quer mudar as pessoas pelos ensinamentos, mas a gente não quer mudar pela prática dos ensinamentos, é muito diferente, entendeu? Então, eu acho que o compromisso nosso, ele é muito grande em termos de vida prática, entendeu? Vida teórica, a gente indica livro, indica tudo, não é isso? A gente fala de Jesus, mas eles têm uma percepção muito grande, então eles vão cobrar isso. Eles, você me indicou um livro, mas o livro do exemplo. Então, é muito difícil você fazer espiritismo sem exemplo, principalmente dentro de casa. E às vezes a gente força, olha, você tem que fazer uma prece porque a prece é boa, mas será que você está sendo bom dentro de casa? Então, aí está a questão. Então, eles têm essa percepção emocional de olhar Sim. pai e mãe e de perceber o seguinte, estão me pedindo uma coisa, mas vocês estão fazendo outra. Aí vem a rebeldia, entendeu? Vem um grande desafio na questão da educação, porque eles não estão sentindo segurança em cada um de nós. Então, por isso que isso foi muito importante para a formação do Vandro, para a formação de Maria Cláudia e tudo, porque eu sempre procurei resolver as coisas pelo lado da razão, entendeu? O lado da razão, ele é respeitado, porque o lado da razão, você vai mostrar tudo de bom que você construiu e tudo de bom que aquele espírito tem para colocar para fora. Eu acho que desaforo não constrói personalidade. E a gente achava que construía, porque vínhamos dessa educação que o pai dizia um monte de desaforo, e você ficava lá intacto, sem poder fazer nada, mas você se tornou uma pessoa insegura e traumatizada. Porque você tinha valores, você não só tinha defeito. E muitas vezes os pais só viam o defeito, entendeu? Não viam os seus valores. E para você reconstruir isso depois, né? Você vai ser mãe, você vai ser pai. Para você reconstruir isso é muito difícil. É um turbilhão de dúvida na cabeça. Então, já essa juventude de agora, eles não têm essa capacidade de ouvir desaforo. Então, quando eles escutam o desaforo, ele desabafa com o traficante, com o alcoólatra, ele perde a confiança e destruiu a família. Acho que a gente tem muito que aprender com esses ensinamentos do Senhor, seu Vandir. Graças a Deus, porque nossos filhos ainda são novos. Então, mas a gente com a sua exemplificação, a gente consegue ver que a gente ainda tem muito que engatear para chegar lá. Mas já dá para a gente uma diretriz, sabe? Eu acho que a gente faz um comparativo mais pelo filho dos outros. Isso é muito perigoso, porque às vezes o nosso filho tira uma nota 8, o do vizinho tira uma nota 9, e a gente diz, olha, o do vizinho tirou uma nota 9. Você acabou com ele. Entendeu? E mãe e pai, o que fala se torna referência para o resto da vida. Por isso que, no meio da turbulência, vamos esquecer a emoção. Deixa passar, vai para a razão, deixa acalmar o ambiente para você resolver o problema. Eu acho que resume tudo isso, o melhor conselho é o bom exemplo. É o bom exemplo. Verdade. Seu Vandir, eu acho que a gente tocou bastante aí no aspecto da contaminação, né, do casal. Tem algumas dúvidas ainda, a gente tem apenas 10 minutos, eu vou tentar puxar
para a gente poder tentar conseguir essas respostas do senhor nesses 10 minutos. Vamos lá ver. Ah, no caso de parceiro, né, e parceira, no caso da contaminação cruzada, como é que a gente pode avaliar a sua origem, né, dentro de um casal, por exemplo? Necessário é que a gente faça uma avaliação de ambos ou da residência, porque a gente vê muitas situações em que, entendeu, o parceiro ou a parceira pode chegar e dizer, olha, tô vendo aí você tá com contaminação, entendeu? Mas como é que você avalia se é dele ou se é dela, né? Olha, existem diversas contaminações que a gente considera as contaminação de plex, não é verdade? Então, vamos dizer que esse marido ele seja uma pessoa promíscua lá fora, está complicado. É inevitável essa contaminação. Ele vai contaminar a esposa, porque existe uma diferença de plexo para plexo, né? Então, aquela pessoa ou aquela garota de programa que ele saiu, ele vai trazer problemas para o organismo daquela mulher. E problemas seríssimos. Porque aquela garota de programa, nela tem uma diversidade de energia de vários nomes. E ele ali vai absorver isso e vai jogar no plexo genético da sua esposa. Então, essa contaminação, a gente tem muitas aqui nessa região, muitas mesmo. Agora, é claro que você não vai entregar o marido, porque vai acabar com o casamento. Mas a gente sabe na consulta, pelo que ela sente, olha, eu tenho um corrimento já para mais de um ano. Então, não existe corrimento há mais de um ano, medicado, tudo, e não tem. Então, a gente sabe que a condição ali é fluídica. E quando vai observar, né, o comportamento sexual do marido, é totalmente desequilibrado. Então, como é que o espiritismo vai resolver isso? Ele não resolve, porque isso é um problema moral. Então, por isso que os hospitais dizem assim, nós não resolvemos tudo, porque tem problemas que são morais. E o indivíduo ele não quer se melhorar. Então, mas ele diz assim, não, mas isso só pega nela, eu não tenho nada. Ele não tem nada, o que ele pensa aí está tudo errado, porque a contaminação dele é profunda, é na próstata. A dela é superficial. A dele vai eclodir com câncer. A dela vai eclodir com uma infecção simples que ela vai ter que viver por causa dele. E quando estoura um câncer de próstata, a primeira pergunta que a doutora Cristina faz, muitos homens aqui, olha, me diga uma coisa, você era muito promíscuo? Era, doutora. Ficou incubado. A contaminação ficou incubada. E com o tempo ela explodiu. Então, por isso, pessoal, que o hospital espiritual ele não promete cura, ele promete reforma. A reforma tem que acontecer. Se ela não acontecer, estão totalmente complicados. Então, dentro de um lar, a gente tem que entender que tem que existir a sinceridade. Entendeu? Então, se acabou o amor, acabou o amor. Então, senta dois adultos e conversa. Agora, não adianta alguém querer falar o seguinte, acabou o amor, mas eu vou entre os trancos e barrancos. Não vai dar certo isso. Isso vai partir para o desequilíbrio emocional que vai levar uma família inteira ao processo obsessivo. E como é que a gente identifica se a contaminação é passiva ou ativa? Olha, ativa é quando ela é decorrente. Ela é uma contaminação que o paciente não consegue se livrar. Sempre vem a mesma coisa. Quando ela é passiva, é uma contaminação simples. Às vezes aparece de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses. Certo. Agora eu vou adentrar ali um questionamento. Deixa eu ver, a Tati, aqui as tuas perguntas, Tati. Você tem alguma que não foi respondida? Porque tem uma da Lília, que é muito interessante. Pode fazer da Lília. Desculpa, foi da Lília? Foi respondido quase tudo. Não foi da Lília, não. Foi da Cíntia? Não, foi sua, do Pseudo-Sábio. Eu achei interessante. Ah, tá. Porque ela nos traz ali de volta para a leitura do próprio Evangelho, como a gente abriu, né? Então, eu gostaria de saber, Silvandir, se vocês já receberam uma invocação de um espírito pseudo-sábio. E assim,
Se receberam, como foi? Como é isso? É interessante que no movimento espírita, a gente identificou aqui no Brasil várias entidades pseudo-sábias e essas pessoas, elas não viram isso. Então, a gente sabe que muitos espíritos escrevem em linguagem bastante complexa, que não diz nada, que não tem nenhum sentido a linguagem dele. E quando você vai ver o sistema deles, como diz Allan Kardec, quando você vai ver o sistema deles de orientação, são totalmente equivocados, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê no mundo espiritual e presencia. Então, esses espíritos também não dão prova daquilo que eles estão indicando. Não existe prova. Então, a gente quer ver prova. Não tem prova nenhuma. Está entendendo? Se não tem prova, já ficamos em dúvida. Então, se um espírito traz determinado sistema, mas não se tem resultado, como é que nós podemos aceitar isso? Então, eu passei quase 2 meses para aceitar o eletrodo, conversando com o doutor Ricardo Menezes, fazendo pergunta a ele, questionando ele sobre tudo, e depois eu disse, olha, o que vai valer agora é a prática do que o senhor está indicando. Porque se a prática der certo, eu vou confiar no senhor. Mas se der errado, eu não adoto não, de jeito nenhum, porque é meu nome que está em jogo. Então, as pessoas do movimento espírita, elas têm que entender que tudo que existe nos hospitais, indicado pelos espíritos, foi levado à experiência primeiro, antes de ir para o paciente. E quando foi levado à experiência, deu certo. Agora, as entidades pseudo-sábias, existe nela, entendeu, Tati? Uma característica que elas não gostam que você faça pergunta a elas. Elas só querem falar, tá entendendo? Elas não respondem.